Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 10 nos diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Porque eu dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digais em teu coração: quem subirá ao céu? Isso é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isso é tomar, trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Por isso, porquanto não há diferença entre judeu e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invocam, porque todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que não ouviram? E como virão que não há quem pregue? E como a pregação, se não forem enviados, como está escrito: como formosos os pés que anunciam a paz, porque anunciam as coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías disse: quem crê na nossa pregação? De sorte que a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Mas digo: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo: porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aquele que não são povo, com gente sensata, eu provocarei a ira. Isaías realmente diz: eu fui achado pelos que não me buscavam, por meu estado aqui por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz todo dia: estendi as mãos ao povo rebelde e contradizente. Palavra do Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, fala conosco, Senhor, que o teu Santo Espírito toque em cada coração, em cada vida, é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, nos dias de hoje, nós temos que aprender com a palavra de Deus, olhar realmente o que o Senhor deixou através do Espírito Santo, usando homens de Deus para falar, Paulo, os apóstolos, e o próprio Senhor Jesus deixou para nós, os profetas também, a palavra de Deus. Tudo é para o nosso ensino. Só que às vezes nós estamos tão, vamos dizer, ocupados, ou estamos tão entediados, ou muitas vezes não estamos apercebidos do que está acontecendo, e esquecemos de viver a palavra de Deus, esquecemos realmente de ter em nosso coração a palavra de Deus junto ao nosso coração. Uma das coisas que Paulo estava falando no Romanos justamente era o que o Senhor estava falando, o zelo, né? O povo de Israel tinha o zelo de Deus, o povo de Israel tinha a promessa de Deus, o povo de Israel tinha a lei, que muitos tentam cumprir essa lei ainda até o dia de hoje, mas a lei se cumpriu em Cristo. A lei que foi dada para o povo de Israel, que ainda é válida para Israel, porque Israel ainda está cego, ainda não conheceu Jesus como Messias, como Paulo aqui descreve claramente, por um certo período de tempo eles ficaram cegos, não reconhecendo a Jesus como Messias ou como Filho de Deus, o nosso Salvador, e rejeitando a próprio Cristo, tanto é que ele foi crucificado por eles. A partir do momento que o Senhor Jesus morreu no Calvário, a lei que é de Israel foi cumprida. Então aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Então não é mais pela lei, é pela graça, favor imerecido. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E muitos não entendem. Como, pastor, é isso? É igual uma lei. Nós vimos diversas leis aqui no Congresso, faz diversas leis, né? Foi a lei de aposentadoria, por um período é válida. Cumpriu aquele período, já aquela lei não é válida, entra uma nova lei. Entrou agora a nova lei do amor. Entrou uma lei realmente em nossos corações que é por fé. Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas por fé, nós amamos a Deus. Por fé, nós temos que ter uma mudança de direção e crer no nosso coração. Por um momento que o próprio Paulo diz aqui, que como Moisés disse, né, na Escritura, que a justiça que é pela fé diz assim: não diga ao teu coração quem subirá ao céu, quem vai descer,
Né? Morreu, foi para o céu, morreu, foi para o inferno, aquele era bonzinho, aquele era ruimzinho. Como é que foi? Será que foi para o inferno? Você morreu daquele jeito? A palavra do Senhor diz para nós não nos preocuparmos com isso, ou quem subiu, ou quem desceu, porque Cristo já pagou o preço por todos os homens. E cabe ao Senhor saber quem é que vai se salvar e quem não vai se salvar. Mas nós temos direção. O que você quer viver nos dias de hoje? Qual a vida você quer viver? E ter a confiança que você vai estar no céu, se você crer. E uma das coisas que Paulo fala em todos os lugares, e o que o Senhor está olhando é o coração. E nós cremos, será que o nosso coração realmente está em Cristo Jesus? Será que realmente nós estamos dispostos a cada dia realmente caminhar com Cristo e viver a verdade do Evangelho de Cristo, que é abrir mão de muitas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado? Mas entendemos que nós, como a palavra do Senhor diz, que a Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vivemos um corpo carnal que ama o pecado, um corpo carnal que adora os desejos, um corpo carnal que tem ambições, que tem orgulho. Já falamos aqui, um corpo carnal que adora dominar as outras pessoas, um corpo carnal que quer prazer de todas as maneiras. O inimigo da nossa alma tem mudado a história na humanidade para que as pessoas cada vez se tornem amantes de si próprias, egoístas, pessoas que estão mentindo, pessoas que estão enganando, pessoas que estão se prostituindo, pessoas que estão deixando o coração de Deus e até mesmo da igreja, mas estão como igual a Israel. Eles conheciam a lei, tinham o direito de ser abençoados, tinha toda a norma, só que eles só conheciam a letra, eles não conheciam o Espírito. Mas quando o homem é tocado pelo Espírito Santo e recebe realmente Jesus no coração, ele muda, e tem que ter uma mudança real, e nós temos que confessar, e a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, e crer realmente em Cristo, crer no Senhor Jesus, mudar, saber que o Senhor, Ele é suficientemente poderoso e amoroso para nos dar paz, gozo e alegria e o amor. Mas eu tenho visto esses dias que muitas pessoas perderam o amor próprio. As pessoas não estão amando mais, as pessoas estão muito preocupadas com o que os outros pensam, querem ser felizes de qualquer maneira, quando nós devemos realmente, a princípio, ser cheio do Espírito Santo. Entender, a partir do momento que o homem for cheio do Espírito Santo e confessar Jesus, tem pessoas que confessam Jesus, mas crer no seu coração é diferente. Alguns foram convencidos a aceitar Cristo por uma situação da vida, alguns foram convencidos a aceitar Cristo com uma unidade de emprego, num casamento, numa enfermidade, numa doença, e Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele ouve. A princípio Ele vai obedecer, Ele vai abençoar, Ele vai abrir as portas, para que pela gratidão e pelo amor nós venhamos mudar a nossa direção de agir e mudar realmente com um coração íntegro diante de Deus. Mas o problema é que quando o homem começa a ter os seus objetivos, os seus sonhos, e começa já a conquistar coisas nessa terra, ele começa a ter uma casa, começa a ter um emprego, arruma uma esposa, começa a ter filhos, começa já a ganhar o seu carro, começa a ter dinheiro para passear, já começa a ter uma certa estabilidade, ele já começa a abandonar um pouquinho a fé, e começa a deixar o Senhor em segundo plano, ou terceiro plano, e nós não vigiamos. O Senhor diz: orai, vigiai e orai sem cessar. O primeiro é vigiar, o segundo é vigiar quem? O nosso coração. E nós precisamos ver que é muito engano, é muitas pessoas carentes afetivamente, pessoas machucadas, pessoas doentes, pessoas que estão agredindo uns aos outros quando deveriam amar, mas não conseguem amar porque o coração está doente. E muitas vezes nós agredimos pessoas, e muitas vezes achamos que estamos com toda a razão do mundo, ou condenamos pessoas, achamos que as pessoas estão vivendo. Só que o problema é, eu preciso sarar, você precisa sarar, porque o coração está em Cristo verdadeiramente. Qual é o teu objetivo de vida? Será que nós cremos realmente, entendemos e compreendemos o que Paulo diz, que há um tempo para todas as pessoas? O Paulo entendia que o tempo agora não era mais de Israel, ainda ele sendo israelita, ainda ele sendo da família realmente do povo de Israel, conhecendo toda a lei, conhecendo tudo, mas o coração dele ficava afligido, porque a partir de agora Israel não conheceria o Messias, não reconheceria, mas viria para nós gentios, para conhecer a Deus e receber a presença, o amor e, acima de tudo, a salvação da alma e o conhecimento de Deus. Só que às vezes nós não queremos entender. Nós queremos que as pessoas venham nos amar,
Nós temos que as pessoas venham se adaptar à nossa forma de agir, de pensar e ser. Quando nós temos que todos nós, temos que se despir de nós mesmos, dos nossos sonhos, dos nossos planos, para que Cristo reine em nós. Vemos na igreja Charade Komaná e achamos que essa é real. Pastor, eu quero uma igreja de poder, de fogo, de profecia. Mas qual profecia? A profecia de cura? Você é curado. A profecia de felicidade? Você é feliz. A profecia onde Deus vai cuidar da tua casa e dos teus filhos e nada vai faltar? A verdade, a Bíblia já deu tudo isso para nós. Na verdade é que nós queremos procurar muletas e pessoas, espírito de engano, porque a Bíblia diz que é angico de engano, que nos últimos dias Satanás transforma em anjo de luz e, se possível, enganaria até os escolhidos. Então muitos na igreja estão sendo enganados por um espírito de engano, Charade Komanai. Entregamos profecias que são completamente equivocadas, totalmente erradas, como muitas vezes nós tentamos julgar ou mentir. Não, a Bíblia diz que nós temos que olhar a palavra de Deus, olhar o coração e entender. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos acharia doutores segundo o teu coração. Então nós vemos muitos escândalos, muitas situações onde as pessoas estão caindo em engano, em adultério, separações, em ganâncias, em muitos rolos, talvez, muitas situações difíceis, porque o coração gosta disso. Porque na verdade a pessoa está com o seu coração inclinada para essa situação, ou para a ganância, ou para o dinheiro, ou para a traição, ou para a mentira, ou para a hipocrisia, ou para a vanglória pessoal, que ser feliz de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que para nós sermos felizes, nós temos que colocar Cristo em nosso coração e morrer, para que reine Cristo em nosso coração. Muitas pessoas não enxergam Cristo. Muitas pessoas estão dentro da igreja e ainda não conseguiram se converter porque estão machucadas. Precisa liberar perdão, precisa aprender a perdoar, precisa arrancar a raiz de amargura do coração, a tristeza, precisa arrancar as decepções, entender que nós estamos errados em muitas partes da vida. A gente começa a conversar e diz: só eu estou errado, pastor? Mas espera um pouquinho só. Uma vez, duas, três, quatro, espera um pouquinho só. Uma pessoa falou, duas falou, três falou, todo mundo falou igual. Aí eu continuo achando que eu estou razão. Será que o problema são as quatro pessoas ou sou eu? Será que não sou eu que preciso mudar um pouco? Será que não sou eu que tenho que completar os meus objetivos, colocar Cristo dentro do meu coração, entender que eu preciso, em primeiro lugar, com o ar, com o respiro, ter intimidade com o Espírito Santo, como o Paulo tinha. Que eu preciso falar para o Espírito Santo o que está doendo, porque nós usamos pessoas, nós manipulamos pessoas. Quantas vezes, hoje, nos dias de hoje, como nunca, com a advento da internet, quantas pessoas estão, muitas vezes ali no momento de intimidade com a esposa, pensando em outro, pensando em outra, e acha que ela está razão, agride outra pessoa, condena outra pessoa, aponta o erro de outra pessoa, fala um monte de outra pessoa, mas usou a máscara da hipocrisia, porque nunca amou aquela pessoa. Está na comodidade, é bom estar cômodo, é bom estar junto, mas se Deus permitiu, devia orar, devia clamar, devia se converter realmente, devia ter honra. E nós vemos hoje a desonra em todos os lugares, os filhos que não honram mais o pai, nem a mãe. A igreja, os membros de igreja deviam honrar o pai, honrar a igreja, honrar as pessoas, esquecemos de honrar e obedecer verdadeiramente a fé, de amar a Deus. E o objetivo da igreja é um objetivo. O objetivo da igreja, pastor, é ser uma igreja gigantesca, pastor, é ser o maior ministério do Brasil, o maior não. Como igreja de Cristo, nós temos que ter um único objetivo: entender que as pessoas precisam crer verdadeiramente no Evangelho de Cristo, que é simplesmente declarar algo importante, que o Deus Criador gerou seu Filho amado Jesus, para pagar o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e para pagar o preço do pecado, ele tinha que ser na forma de homem. Então Deus gerou ele, veio na forma de homem, caminhou na terra como homem, não pecou nenhuma vez, não errou nada, mas foi traído, foi desprezado, foi humilhado, pendurado no madeiro, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou para pagar o preço dos nossos pecados. Mas preciso abrir o coração para ele, eu preciso realmente clamar a ele. E nós vimos hoje, é tão fácil, quando a gente começa a falar do amor de Cristo, as pessoas falam: pastor, eu sou crente, eu oro, eu leio a Bíblia. Perfeito. Satanás também conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Israel conhecia toda a palavra de Deus, mas a verdade é: será que o Espírito Santo está dentro do meu coração, do teu coração? Será que as nossas atitudes realmente condiz
de ser um cristão real, com a palavra estar junto de nós, ou trazendo a palavra junto de nós quando é conveniente para nós trazemos a palavra de Deus, quando é dificuldade trazemos a palavra de Deus, mas a verdade é a confissão para a salvação. Todo que crê no Senhor não será confundido. Pastor, todo que crê no Senhor Jesus não será confundido? Não. Xaradecomanai. Então, meu amado, eu pergunto para você, por que tanta confusão? Por que tanta confusão na família? Por que tanta confusão na vida sexual? Por que tanta confusão no trabalho? Por que tanta confusão financeira? Por que tanto advogado no meio de situações? Por que tantas ameaças? Porque realmente está faltando a presença do Espírito Santo de Deus. Está faltando oração. Não dizendo para você que não é convertido, não. A Bíblia diz: venha como estás. Nós vemos cheio de pecado, nós vemos cheio de engano, nós vemos cheio de rapina, nós vemos cheio de orgulho, cheio de sofrimento, cheio de inveja, cheio de mágoa, cheio de religiosidade, cheio de tabu, né? Há muito tempo funcionava muitas coisas, mas nós temos que crescer e aprender a se doar verdadeiramente todo o nosso coração e todo o nosso ser para o Espírito Santo de Deus, entendendo que a doação para Deus, às vezes nós vamos ser humilhados, às vezes as pessoas vão nos taxar de tonto ou de muitas situações, as pessoas talvez vão tentar fazer como tentaram fazer, mas não importa, porque se estiver cheio do Espírito Santo, você vai vencer, cheio do Espírito Santo, você vai chegar. Mas nós temos que entender o tempo de Deus, mas não podemos parar. Mas as pessoas chegam a um patamar, ela para, e depois chega uma hora que vem a batalha novamente da vida, ela não está preparada, porque ela parou no meio do caminho, e muitos estão parando de vir adorar a Deus, estão parando de policiar o seu coração, estão parando de pedir para Deus que precisa ser sarado, que precisa realmente dar uma ajuda, que precisam aprender a abrir mão para amar. Só que as pessoas hoje não querem abrir mão mais. Ou você faz do jeito que eu quero, ou não serve. Doente é você, você é isso, você é aquilo outro, você que está me roubando, você está me enganando, contendo onde as pessoas não têm mais paciência uma para com a outra, achando que talvez abandonar as alianças ou quebrar as alianças é fácil. Não, nós temos que lutar e verdadeiramente caminhar com Cristo e saber o tempo de Cristo e entender que cada um tem um tempo de Senhor, mas nós não podemos parar mais, porque precisamos urgentemente ser cheios do Espírito Santo de Deus, para mostrar que existe um Deus que é amoroso, e mostrar que existe um Deus que quer que você tenha paz, gozo, alegria, seja feliz no teu casamento. Não importa quando você veio, mas importa que você não pode continuar com o mesmo engano, não pode continuar com esse pensamento, não pode continuar achando que é o Todo-Poderoso, a Toda-Poderosa, toda resolvida, que tudo resolve, não precisa de ninguém, vou passar por cima de todo mundo como um trator, ou muitas vezes humilhar as pessoas e não ouvir o que está falando. Uma coisa é certa, a boca fala, o coração está cheio. Uma coisa é certa, se a palavra de Deus estiver no nosso coração, e Cristo em nosso coração, nós vamos entender tudo que nós fizermos vai prosperar. Vamos colocar as mãos, nós vamos vencer. As lutas vêm, mas nós vamos ser tratados, mas reconhece que você precisa ser tratado. Tem coisas, meu amado, que você vai ser sarado, mas tem coisas que você vai sarar, tem coisas que você vai ter que resistir, tem coisas que você vai resistir muito para não errar, porque se você deixar, você cai. Mas quando você cai, qual é a tua atitude? De arrependimento real? Você chora e pede para o Espírito Santo entrar no teu coração? Ou você vai tentar manipular? Você vai tentar simplesmente dar uma desculpa esfarrapada, achando que vai acertar uma situação, sol com uma peneira? Hoje não tem mais sol para a peneira, xaradecomaná. Não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para enganar. Está na hora do juízo. Chegou o momento de Israel. Israel endureceu o coração. Israel já não ouvia mais, o povo já não entendia mais. Pastor, mas não é bem assim? Israel endureceu o coração. Quando Paulo estava escrevendo as cartas, dizendo a Romano que o povo estava com o coração endurecido, você vai olhar também em Atos, se você voltar um pouquinho em Atos dos Apóstolos, no capítulo, você vai ver o próprio Paulo, que o Senhor usou ele para fazer tudo, né? Paulo, nós sabemos que estava pregando o Evangelho, ele queria ir para uma região, e Deus diz: eu quero você em Roma, eu quero que você vai falar com os povos, né, judeus em Roma, falar com os romanos, falar com as pessoas que estavam lá e até pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Senhor estava falando realmente do coração endurecido, das pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, mas só quer ouvir o que interessa para ela, óbvio, ou simplesmente para cutucar o outro e diz: está vendo? É você. Mas o Senhor não mandou julgar, não medir, o Senhor manda instruir. As pessoas vêm perguntar para mim: pastor, o que eu devo fazer da minha vida? Orar com o Espírito Santo. Sempre eu dou 3 opções, escolhe a opção.
O que Deus falou no teu coração, você faz. E se Ele falou, então você luta até o final. Se Ele falou para você, então você passa o que Deus tem falado no teu coração. Porque caso contrário, muitas vezes as pessoas não entendem que às vezes, se nós não abrirmos o coração, não vai entender. A palavra do Senhor diz aqui lá em Romanos, no último capítulo, no versículo 28, Paulo falando, quando ele chegou lá em Roma, depois de passar toda aquela viagem, nós sabemos o momento que ele foi preso, espancado, tentaram matar ele, fizeram, até jejuaram, para você ter uma noção, absurdo, que os sacerdotes lá, os fanáticos, jejuaram, que não comeriam nada enquanto não matasse Paulo. Deus mostrou que toda aquela conspiração para matar Paulo, o sobrinho de Paulo ouviu, falou para os guardas, saíram correndo, os soldados levaram Paulo, o navio naufragou, foi para na ilha, morreu pela cobra, foi, mas ele chegou em Roma, pregar o evangelho de Roma, e falou do evangelho de Cristo. Em Roma ele pregou, ele falou, ele ensinou ali por 2 anos, ele estava falando do evangelho, não só todas as tribos, as pessoas que estavam ali, mas também muitos judeus, pessoas ouviram, e diz aqui que, versículo 23, creio que está aqui, vamos aqui, e havendo-lhe assinalado um dia, muitos foram ter com ele na pousada, aos quais dava com bom testemunho o reino de Deus, e procurar persuadi-lo à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pela profecia, desde manhã até a tarde. E alguns criam o que lhe diziam, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo, essas palavras bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelos profetas Isaías, dizendo: vai este povo e dize, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouvirão pesadamente, fecharão os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, e nem do coração entendam, e se convertam e eu os cure. Seja pois notória essa salvação de Deus enviada aos gentios, eles a ouvirão. E partiram judeus tendo esse grande contenda, e Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação que alugara, recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade, pois pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então Paulo está dizendo: olha, Paulo, muitos virão, muitos ouvirão, mas eu quero dizer para você, como está o teu coração hoje? Veio pesado para a igreja? Veio o coração preocupado? Você veio empurrado, veio contendendo? Você veio porque o maridão, porque é mãe, porque esposo, porque você está acostumado? Cuidado, porque nós temos que vir aqui o desejo de adorar a Deus, o desejo de ouvir a palavra de Deus, os sinais, os profetas, as profecias para o crente. Mas você já é cristão, meu amado, para com essa meninice. Vamos crescer no amor de Deus, vamos crescer na palavra de Deus, porque a verdade é a função de um cristão. A verdade é a questão de apóstolo Paulo. Nós vamos ver Paulo, a própria igreja, eu prego o evangelho de Cristo, falando do reino de Deus, da salvação, e nós temos que pregar o evangelho para os não cristãos, para que eles ouçam e conheçam o amor de Deus e haja salvação. Não agredi-los, não agredir sua religião, não dizer que vai para o inferno, o que vai fazer, mas abrir um coração grande, um coração sincero diante de Deus, para que eles possam crer em seu coração, aceitar Jesus no seu coração. Mas se o coração estiver pesado, meu amado, não vai dar certo. Se a tua mente estiver ainda contaminada com coisas deste mundo, não vai dar certo. Se você não pedir perdão, Xará Comanai, depressa, porque pessoas defraudaram, pessoas enganaram com sentimento, com mentira, quase na prostituição, no engano mentiroso, no egoísmo tremendo, numa religiosidade tremenda, achando que Cristo vai aceitar. Mas por um período, meu amado, você até passa, mas chega uma hora que você precisa realmente conhecer e buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Nesses dias Deus tem falado muito claro, diz: Jó ouvia falar de Deus, ele fazia tudo certo, ele fazia tudo. Se olhar hoje, a gente tem até vergonha, acha nem que ele convertido pelo que Jó fazia, que ele cuidava, que ele aprontava, fazia tudo que ele fazia, e aí você diz que ele ainda não era convertido. Ele ouvia falar de Deus, mas não viu Deus. E muita gente da igreja está falando de Deus, pregando o evangelho de Deus, e não viu Deus, e não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, porque o coração está duro, o coração está pesado, o pensamento está longe.
Só toma cuidado, irmão. Toma cuidado, sabe por quê? Os dias se chegou que não há mais tempo para muita coisa. Como Paulo discerniu o coração e diz, esse está coração duro, esse não adianta, esse também não adianta. O Espírito Santo tem falado, Xaradecoumanai. A gente tem olhado algumas situações, mas a gente olha assim, o Espírito já fala. Mas o que você vai fazer, pastor? Vamos insistir, vamos orar. Enquanto estiver junto, a gente ora. A oportunidade de falar e advertir, olha, quebrando o teu coração. Se converte depressa. Volte depressa para os caminhos de Jesus e deixa o Espírito Santo entrar no teu coração. Tira a mágoa, tira a tristeza, tira toda essa situação. Pede para o Espírito Santo entrar, te abraçar. Eu sei que tem erro, eu sei que a gente tem coisas que a gente não consegue, tem situação que a gente não vai dar conta, mas o Espírito Santo te ajuda a não errar. Mas quando erra, pede perdão, se arrepende, conserta depressa. Toma as atitudes que você olhou e olha se realmente está errado. É fácil agredir, é fácil falar, é fácil contender, é fácil apontar o erro, mas se humilhar, pedir perdão, consertar, parar de contender por vento, por coisas que vai ser passageira. O que nós precisamos hoje urgentemente é abrir o coração para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele diz, como as pessoas vão se converter, que nós temos a primícia, nós somos chamados primeiro, não mostrar o testemunho, não mostrar o amor de Cristo. Como nós vamos mostrar o amor de Deus e santidade, se a grande maioria da igreja está em prostituição? Como mostrar o amor de Deus, estamos vivendo igual ao mundo, se vestindo igual ao mundo, falando igual ao mundo, adorando igual ao mundo, vivendo igual ao mundo, achando que Deus vai se agradar disso? Ele não vai, porque Ele quer o coração, Ele quer ser o Senhor da tua vida, sonhos e planos, e verdadeiramente para que nós possamos pregar o Evangelho, ser enviado. Como pregar se não for enviado? Pastor, estou na igreja, não, irmão. Pergunta para o Espírito Santo. E muitas vezes, meu amado, as pessoas não querem vir na igreja, que Deus mandou as pessoas virem. Ela quer continuar enterrada no engano, na mentira, quer continuar no espírito de mentira, quer continuar no espírito de prostituição, no espírito da desobediência. Se Deus enviou você para vir até essa igreja, então não adianta você ir na vizinha, no meu amigo Serginho, não adianta você ir até outra igreja, porque Deus enviou você a um lugar onde você deve falar do amor. E onde você está, o teu local de trabalho, as oportunidades que Deus te dá, é para você dar um bom testemunho de cristão. Mas infelizmente eu vejo muitos lugares, para ser igual aquele cristão ali eu não vou, para fazer aquilo igual aquele lá eu não vou fazer, para fazer aquilo igual o outro ali eu não quero, para ser igual ao meu pai não quero, igual a minha mãe não quero. Está vendo aquela lá, aquela eu não quero. Irmão, vamos para a igreja. Por um período lá tem uns irmãozinhos assim, que vieram para a igreja do mundo e dizem, olha, nós vamos sair hoje, vamos na igreja lá, até as mulheres, é fácil, lá é facinho, nós vamos lá, assim, assado. Por tal de irmãozinho para cá, irmãzinha para lá, meu amado, uma aparência bonitinha, né? E é só engano, achando que Deus não viu, Xaradecoumanai, achando que não é o momento de abrir o coração e parar. Desliga essa. Vou dizer para você mais uma vez, não sei quem é você, o que você está falando para 1, para 10 ou para 50. Pelo amor de Deus, cuidado com esse WhatsApp seu aí, cuidado com esse Facebook que você está brincando com brincadeira com Deus. Deus está vendo, e principalmente Deus está vendo o teu coração. Esse coração aí, esse caminho que você está tentando no teu coração não vai dar certo. Se humilha depressa. Xaradecoumanai. Você quer uma profecia? Essa é a profecia. Se renda depressa aos pés de Jesus. Todos os teus planos e sonhos, coloca Jesus em primeiro lugar. Pergunta o que Jesus faria, para que você não venha se estrepar e daqui a pouco venha chorar e culpar Deus. Cada um, meu amado, é enganado pelo seu próprio coração, pelo aquilo que você veja, aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Se você quiser o reino de Deus e andar em justiça, então é necessário que você comece a dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deixa eu falar do teu Evangelho, deixa eu falar do teu amor. Tem muita gente precisando ouvir o Evangelho de Cristo. Não é uma pregação de Gênesis e Apocalipse, não é contender sobre idolatria, ou contender sobre feitiçaria, espiritismo, o que for, porque em momento de cegueira, ajuda as pessoas. Porque desde pequeno, meu irmão está aí, minha mãe está aí, desde pequeno, minha mãe sempre procurou os lugares, e fomos por diversos lugares, para entender em todos os lugares, e por um momento, aparecia ser bom, por um momento parecia ser, mas não era verdade, é mentira, né? Por um momento, clamar a mãe, clamar a um santo, clamar alguma coisa, até uma entidade, é normal, né? Até ser chamado de cavalo, desenvolver, tinha que ter isso, tem que ter espiritualidade, tinha que pagar isso, tinha que pagar aquilo. Passamos por tudo isso, tem que comer isso, tem que fazer aquilo outro, né? Tem que tomar um banho de sal, um banho de defesa, com guiné, com muita coisa na cabeça para resolver o problema. O problema não é esse. O único Salvador chama-se Jesus Cristo.
o que nós temos que abrir o coração para Jesus, aceitar de todo o coração e começar a proclamar o Evangelho para muitas e muitas pessoas que precisam ser tocadas pelo amor de Cristo. Isso tem um caminho. Primeira coisa, aceitar Jesus como Senhor Salvador. Segundo passo, convidar o Espírito Santo a entrar no nosso coração para tirar a tristeza, a amargura, todo o rancor, toda a tristeza, toda a decepção, todo o desejo, toda a carência afetiva, emocional, seja qual for, para que possa te encher, você ser pleno, para que você seja um pacificador, para que você envie as boas novas do amor de Cristo e salvação e cura através do Senhor Jesus Cristo. Se crer no coração, será salvo. Se crer em toda a tua alma, confessar Jesus como único Senhor Salvador e obedecer, estará onde Ele quer que você esteja, no dia que Ele quer que você esteja, da maneira que você esteja, perto ou longe, ou difícil ou não, você será vitorioso em nome de Jesus, e a bênção virá e te alcançará, porque Deus é maravilhoso. A internet está acabando, o Senhor te abençoe grandemente, o Espírito Santo te renova, cure, porque o Senhor é Deus de cura. Creia no Senhor Jesus, onde tiver, confesse e chame a Ele, chame a existência ao teu coração, você terá vitorioso em nome de Jesus. Se pedir ao Pai em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele vai te dar e vai dar direção para você e um caminho de vitória. Ore, clame e peça em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.